Né, sobre regimes totalitários, vamos falar especificamente do fascismo e do nazismo, né? É, a gente vai ver aqui alguns slides falando sobre o que são regimes totalitários, o fascismo e o nazismo, slide curtinho. Essa parte é curta, a gente já falou sobre algumas características, né? O que viria a ser um regime totalitário? É um regime político onde você tem extremamente autoritário, que não aceita nenhuma forma de oposição, geralmente um partido único, onde o poder está centralizado na figura de um líder, certo? Nós temos aqui alguns fatores, né, que contribuíram para o surgimento do nazismo e do fascismo, que são os regimes totalitários aí mais importantes, né, no século XX. A gente tem a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes vai ser basicamente um dos principais fatores, né? Primeiro porque o Tratado de Versalhes ele humilha a Alemanha. A gente vai ter também uma reestruturação do mapa da Europa após o Tratado de Versalhes. A Itália, mesmo tendo mudado de lado, ela vai ficar extremamente insatisfeita com tudo que foi decidido, com tudo que foi definido no final da Primeira Guerra. O próprio regime interno italiano vai ser questionado e vai permitir a ascensão aí do fascismo no ano de 1922, quando Mussolini faz a famosa marcha em direção a Roma. Na Alemanha, né, nós temos aí a figura de Hitler. Ele vai colocar a culpa nos judeus, né, e em políticos liberais, vai colocar a culpa também nos comunistas, por terem aceitado o Tratado de Versalhes, né, a rendição incondicional. A gente tem aqui algumas características do fascismo. O fascismo surgiu na Itália, é um sistema político, né? Ele é baseado no nacionalismo extremado em que sentido? Onde o coletivo ele sobrepõe o indivíduo. Não me importa os seus ideais, o que você. Aliás, minto, os ideais importam. Não me importa o indivíduo por si só, e sim a união desse indivíduo em prol da nação, em prol da pátria mãe. O indivíduo ele precisa fazer tudo pela pátria mãe, inclusive morrer caso seja necessário. Tá? O que importa é o coletivo e não necessariamente o indivíduo. Fazendo uma comparação bem chula, isso chega um pouquinho próxima, por exemplo, uma sociedade de formigas. Uma sociedade de formigas, o que importa é o coletivo e não o indivíduo. Você fica com aquela. A formiga ela não tem uma, como se diz, a formiga ela trabalha em prol do coletivo só, não existe essa individualidade para as formigas, né? A gente fica, isso é chamado de pensamento de formiga. Você acaba anulando o seu eu por conta de um coletivo meio que burro, porque é um coletivo que acaba fazendo. Todas as formigas são iguais. Num sistema fascista, eles buscam fazer isso ao máximo, embora isso não seja possível com o ser humano nunca vai ser exatamente igual, como, por exemplo, duas formigas. Mas eles tentam aproximar ao máximo de uma colônia, né, de formigas. Então a gente tem também, fazendo uma comparação assim bem chula, você tem um Estado forte centralizado na figura do ditador, no caso do fascismo DUS, que é o Mussolini, né? O partido fascista é fundado com ele. Em 1921 a gente tem a marcha para Roma, que é quando eles vão até a capital, acabam tomando poder, né? E o fascismo ele é o regime que vai inspirar os outros regimes. Por isso que até hoje a palavra fascista é utilizada, né? É caracterizado como todo regime fascista, um regime que tem essas características de um regime totalitário. Por exemplo, o nazismo é um regime fascista, o franquismo, o salazarismo, todo regime com uma autoridade exacerbada, uma autoridade extremada, baseada na razão, é considerado um regime fascista, com exceção do socialismo. O socialismo é outra coisa. Tá? Socialismo e fascismo são diferentes em vários aspectos.
O governo de Mussolini, né, só para a gente ver algumas das características, ele vai suprimir os partidos de oposição, não tem partido de oposição, um único partido. Na imprensa, prendeu e assassinou opositores. Então, assim, controle da informação, a partir do momento que eu tenho total controle e manipular a informação, eu deixo, né, os padrões que a sociedade vai seguir, ele vai passar qualquer política ao regime, no caso aqui a Igreja Católica. A Igreja ela vai conhecer o Estado de Mussolini e, em troca, o Vaticano vai passar a ser reconhecido como um Estado independente. O tratado que criou o Estado hoje, o Vaticano, a gente tem em Roma, foi exatamente esse Tratado de Latrão, em 1929. Um acordo entre Mussolini e a Igreja da época, diga-se de passagem, tá? Tem aí o símbolo do fascismo, né, que é o famoso feixe, que é o famoso feixe com machado. É um regime é um símbolo muito conhecido, o feixe com varas, né? Características do nazismo. O nazismo ele já é um regime inspirado no fascismo, né, de Mussolini, mas ele tem características próprias. Por exemplo, a superioridade da raça ariana. A raça ariana, eles têm o que chama-se de racismo científico. Os nazistas acreditavam piamente, né, numa pseudociência que defendia que a raça ariana era a raça superior a todas as outras. Que a gente vai ver isso ser quebrado várias vezes, como, por exemplo, quando o afro-americano Jesse Owens foi lá e venceu várias provas, né, nas Olimpíadas de Berlim em 1936, no próprio dentro, digamos assim, do ventre da besta, né, ali bem no regime de Hitler nas Olimpíadas, um negro foi lá e se mostrou superior aos atletas arianos, teoricamente superiores que Hitler, pelo menos que os nazistas acreditavam ser superiores. Então é uma pseudociência que não tem base científica nenhuma. O antissemitismo, que é um ódio ao povo judeu. Diga-se de passagem, o antissemitismo ele vem muito antes do nazismo. A gente tem vários teóricos antissemitas no século XIX, não só na Alemanha, mas em toda a Europa. Tá? E a teoria do espaço vital. Aí já é a política expansionista, que se assemelha muito ao nazismo. Né? Para você fundar a grande Alemanha, eu preciso ampliar meu território. Aí tinha aquele negócio que a gente viu na Primeira Guerra Mundial, aqueles nacionalismos, né, o pan-germanismo. Eu preciso criar uma nação que para a raça superior. Essa nação precisa de um espaço vital. Então, com essa teoria do espaço vital, o que eu faço? Eu vou lá e começo a conquistar vários outros países, que é exatamente o que a Alemanha fez. Os alemães chegaram em 1933, né, rapidamente eles colocaram seus planos em prática e o regime vai durar até 1945, quando a guerra chega ao seu final. A propaganda nazista, né, tem vários outros. Quando a gente chegar em Segunda Guerra, a gente vai ver melhor, vai falar melhor sobre o nazismo e vai falar melhor sobre a propaganda nazista, ok? 1933, só tem aqui a imagem da suástica, né? As grandes paradas que Hitler fazia. Ele fazia, assim, paradas e desfiles faraônicos, eram coisas gigantescas. É aquele negócio para chamar a atenção das massas mesmo. Né? Assim como o fascismo, o nazismo vai ser centralizado na figura do Führer, no caso de Hitler, que é o líder supremo, né? Seria mais ou menos assim uma tradução de Führer. É o líder supremo. Ele vai ser quase que deificado, né, pelo povo alemão. 1933, como eu falei, foi nomeado chanceler, né, chefe de governo. Em 1934, ele assume, de fato, a presidência, mas em 1933 ele entrou em parceria com um cara chamado Hindenburg. Mas esse Hindenburg já estava muito velho, já não tinha oposição. Então Hitler, de fato, governa a partir de 1933.
Ele se alia com a Itália fascista e dá início à Segunda Guerra em setembro de 1939, quando ele invade a colônia, quando já tinha feito várias outras coisas. Quebrou o Tratado de Versalhes, invadiu a Tchecoslováquia, anexou a Áustria, a Alemanha, então ele já tinha invadido alguns países. E aí, quando ele invade a Polônia, aí a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha. Tem aqui uma sugestão de filmes, né? Arquitetura da Destruição, muito bom, retrata as pretensões de Hitler. Hitler tinha essa ideia, vou construir um Reich que vai durar 1000 anos, né? Não durou nem 15 anos, mas ele tinha essa visão. É interessante que ele tinha as obras que ele tinha na cabeça, né? Tem até o arquiteto do Reich, que depois vai ser ministro de armamentos, né? Albert Speer. Inclusive, Albert Speer ele sobrevive à Segunda Guerra. Ele era chamado de um bom nazista. Ele foi um grande amigo de Hitler, né? E ele era o arquiteto, fazia maquetes, né, de como seria esse novo Reich. A Queda, as Últimas Horas de Hitler, você encontra isso no YouTube, muito bom. Mostra os últimos dias como assim, é um filme que retrata de maneira nua e crua a realidade do nazismo. Muito bom esse filme A Queda, galera. Sugiro ele para vocês, tá bom? O Pianista também, muito legal, músico judeu, já vi esse filme. É, é um músico que ele tem que ficar escondido no apartamento, ele não pode tocar, tem um teclado, tem um piano, ele ama tocar. Aí ele tem uma hora, ele fica passando a mão assim, né, nas teclas, porque ele não pode tocar, senão vai. Ele tá no esconderijo, né? Muito legal. Menino de Pijama Listrado, alguns de vocês já viram comigo, alguns alunos meus. Retrata a amizade entre dois garotos, um menino judeu, prisioneiro de um campo de concentração, e outro filho de um oficial nazista. É legal que a gente vê o nazismo na ótica de um garoto alemão, mas um garoto que ele é inocente, apesar de o pai dele ser aí um líder de um dos campos de concentração, né? O garoto ele não tem ideia do que acontece. Aí ele vai andando, né, explorando o novo lugar que ele está morando. Ele encontra o campo de concentração e vê o garoto de pijama do lado, um judeu. É muito legal esse filme também, para retratar aí os males do Holocausto. Bom, tem algumas atividades aqui que a gente não vai fazer a princípio, talvez eu libere esse slide para vocês depois, tá? Bom, é isso por hoje. Encerramos. Um abraço aí, pessoal.